Agora vamos falar, Felipão, de John Textor, né? Porque o Lyon foi rebaixado na França, time do John de Textor, base, hein? e por má gestão, hein? Não foi dentro do campo, foi o Tapete, o maior ídolo do Fluminense aí, que rebaixou o Lyon na França. Vamos lá. Lyon. Sobrou pro Fusão de graça. É uma brincadeira. A gente aqui também é descontraído. Um abraço pra aquela torcedora do Fluminense que eu sou completamente apaixonado. Que eu vou evitar falar o nome pra deixar de constrangê-la. Afinal, quem que é esse cara aí toda vez falando que me ama e, pô, chato, Abraço né? pro Chato, Adonias né? Renê. Adonias, grande Fluminense. Grande Esse Flusão. cara fica bravo quando fala do Tapete. É mesmo? Esse cara fica bravo. Ele já ameaçou deixar de seguir o canal quando fala do Que Tapete. isso? É, O o cara, Adonias é mó gente os boa. caras não gostam dessa do Carlos Tapete, o maior ídolo da história do Fluminense. Mas vamos lá. Lyon de John Textor é rebaixado para a segunda divisão do campeonato francês. O Lyon, clube francês de John Textor, está rebaixado para a Série B por causa da má situação financeira. A decisão foi tomada na última terça-feira pela Direção Nacional de Controle e Gestão da Liga de Futebol Profissional da França. O clube já havia sido proibido de contratar na janela de transferências de janeiro e o Lyon vai recorrer. Em novembro de 24, esse órgão havia determinado que o Lyon seria rebaixado administrativamente se não melhorasse a sua situação financeira até junho desse ano. É o tal do fair play lá, as regras que eles têm. No entanto, John Textor manteve a segurança e disse algumas vezes publicamente que a queda não seria concretizada. Mentiram, viu? Mentiram! Disseram que eu não ia sofrer, disseram que eu não ia chorar. Pois é, o torcedor hoje do Lyon está chorando. Que imitação patética, velho. Nossa. Em entrevista coletiva em Lyon, não é uma imitação, é só uma... Estou parafraseando um dos meus maiores ídolos, o melhor camisa 9 que eu vejo jogar com a camisa do Peixão. Não, mas ele é Bolsonaro, hein? Não pode. Ah, não pode falar dele porque ele é Bolsonaro. Meu verdade. Deus. Pelo amor de Deus. Em entrevista coletiva em Lyon, em dia 16 de novembro, Textor apresentou seus planos para evitar o rebaixamento. As principais medidas eram 3. O aumento da receita com venda de jogadores da Eagle, a abertura de capital da empresa na Bolsa de Nova York e a venda da participação do empresário no Crystal Palace. A abertura de capital ainda não ocorreu. No último domingo, Textor tentou vender sua parte do Crystal Palace para Woody Johnson, dono do New York Jets, time da NFL, em transação avaliada em 190 milhões de libras. Na janela de janeiro, a maior venda da Eagle foi a de Luiz Henrique, que saiu do Botafogo para o Zenit por 35 milhões de euros. A questão é que esse órgão resiste em aceitar o argumento de caixa único do Textor. No caso do Lyon, a transação mais cara custou menos da metade do Luiz Henrique. O meia Caquerê trocou o clube francês pelo Como da Itália por 15 milhões de euros. E está absolutamente certo. O John Textor não pode contar com os cofres do Botafogo. Ó, vendi um cara no Botafogo, todos são meu time, para tentar salvar o Lyon. Ele tem que dirigir os clubes independentemente. Não pode dirigir os clubes como um grupo e a Liga Francesa aceitar isso. Depois de encerrado o campeonato francês, o Lyon fez uma venda importante. No último dia 10, Cherki se transferiu para o Manchester City por 36,5 milhões de euros fixos, mais 6 milhões de euros em possíveis bônus. Joga muito esse cara, hein? Muito. Dentro do campo, o Lyon terminou o campeonato em 6º lugar, posição que garante vaga na Liga Europa. O principal objetivo de Textor era a classificação à Champions, o que não ocorreu. A participação na maior competição europeia de clubes era considerada fundamental para melhorar as finanças do clube. Em março desse ano, a Eagle Football Group, empresa que comanda o Lyon, divulgou os resultados financeiros do primeiro semestre da temporada 24-25, com prejuízo líquido de 117 milhões de euros. Ou seja, o Santos, do Marcelo Teixeira, seria rebaixado se tivesse o fair play financeiro na França, hein? Terminou com 100 milha negativa
ia ser rebaixado. É que aqui não tem essa regra para fair play financeiro e nunca terá. Nunca vão ter culhão de criar uma regra de fair play financeiro no Brasil. Vai se fuder. Irmão, nunca vão criar uma regra de fair play financeiro que a partir de déficit anual vão rebaixar um time. Isso não existe, cara. Não ia ter time na Série A. Imagina o Corinthians com 500 milhões de déficit. Esquece, cara. Ia jogar Palmeiras e Flamengo. O Corinthians ia cair direto pra 5ª divisão aí. Não dá. Em razão da situação financeira, a DNCG esperava que os dirigentes do Lyon apresentassem garantias pelo menos de 100 milhões de euros para a atual temporada. Nessa terça, Textor foi ouvido pelo órgão em mais uma tentativa de evitar o rebaixamento. Antes de saber o resultado, ele mostrava confiança. Todos sabem o quanto vendemos o Crystal Palace. Esse dinheiro está investido na Eagle. Obviamente, gostamos de usá-lo para pagar nossas dívidas. Também gostamos de disponibilizar parte dele para a empresa. A UEFA nos pediu para investir uma quantia na empresa para garantir nossa sustentabilidade e tranquilizá-los. Atendemos ao pedido e fornecemos essa quantia. E essa é a apresentação que fizemos à DCG. No fim, não adiantou, Felipe. O Lyon está rebaixado. E aí, eles vão recorrer, vamos ver o que vai acontecer. Mas o ponto é, isso aqui de alguma maneira interfere no Botafogo. Não é essa matéria, é essa aqui, que diz: rebaixamento do Lyon preocupa os torcedores do Botafogo. Textor vai ter que escolher. Vamos entender o que o Pedro Brandão, do Rio de Janeiro, escreveu. Ele explica aqui que o time foi rebaixado, que pode recorrer. Vai ficar redundante eu ler essa parte. Mas aqui tem uns comentários de torcedores do Botafogo a essa notícia. O Magno respondeu: John Textor agora vai ter que escolher entre investir o dinheiro no Botafogo para ser campeão. Opa! Volta. Ou jorrar dinheiro no Lyon para subir para a primeira divisão. Será que ele vai ter muitas dúvidas? Ontem vendeu as ações que tinha do Palace, hoje vê o Lyon descer de divisão. Segue-se o Botafogo, vai haver saldos. Não está fácil, Textor. O Alan diz aqui: ontem o Textor vende o Palace, hoje o Lyon é rebaixado, vão tudo pro Botafogo. Cara, eu acho que não vai respingar no Botafogo, né? Porque aqui não tem fair play financeiro, né? Não tem fair play financeiro. A ascensão do Botafogo meteórica ocorre justamente por isso. O que ele pode fazer, Felipe, é pegar, por exemplo, o dinheiro que o Botafogo tem gerado, levar para o grupo Eagle e tentar aplicar no Lyon para tentar resolver a questão da queda. Será que... Porque assim, a venda do Crystal Palace é para pegar esse dinheiro e investir no Lyon, pelo que eu entendi. Sim. Entendeu? Por que ele não pode fazer isso com o Botafogo, sendo que o Botafogo teve uma venda do Luiz Henrique e que agora pode vender? Vai vender o Igor Jesus e o Jair, por exemplo, Nottingham Forest. E mais um, né? Acho que vai o Cuiabano. O Cuiabano, o Lyon está sendo rebaixado por conta das dívidas do Grupo Eagle. São mais de 540 milhões em dívidas, 2,4 bilhões de reais. O Botafogo vai atravessar uma época de vacas magras nas contratações. Apesar do Textor, conseguimos ter 200 milhões de euros com a venda do Palace. Notícia péssima essa decisão sobre o rebaixamento do Lyon. Pode afetar pra caramba o Botafogo, diz o Paulo Junho. Torcer para que o Textor conclua a venda do Crystal Palace a tempo de viabilizar quando recorrer. A galera tá preocupada, Felipe. E tem mais um aqui, o Álvaro Marques. Pior que a queda do Lyon vai causar um efeito cascata e o Botafogo ganha a Libertadores. Textor também vendeu o Crystal Palace, ou seja, boa parte dos jogadores do Lyon terão que vir para o Brasil. Tem gente empolgada com o Lyon aqui, achando que o Botafogo pode de repente pode de repente se tornar o principal produto do Textor. E tem gente preocupada dizendo que o Textor pode tirar dinheiro do Botafogo para tentar salvar o Lyon. Qual que é a sua leitura disso aqui? Cara, o mais louco dessa situação é você ser gerido por um dono, né? Que aí você fica à mercê, velho. Isso é muito foda, você fica à mercê de... Meu Deus, e agora o que ele vai fazer? Um clube dele foi rebaixado, o outro ele vendeu, ele tá com dívidas, precisa se adequar ao fair play financeiro, nesse caso da França. O que o Textor vai fazer com esse dinheiro? E o Botafogo? Como que vai ficar a nossa situação aqui no Brasil? Ele vai investir esse dinheiro aqui, ele vai vender boa parte desse elenco, aproveitando a vitrine do Mundial. Quem sabe o Botafogo chega numas quartas de final, numa semifinal, faz uma campanha boa, alguns jogadores se valorizam ainda mais e ele consegue vender. Cara,
eu ficaria absolutamente preocupado se o meu time tivesse um dono nesses mods, assim, pertencesse a um grupo e tal. É, eu entendo a preocupação do torcedor do Botafogo e vamos ver o que o Textor vai fazer, cara. A princípio, ele tá sorridente, tá feliz lá nos Estados Unidos, exaltando o futebol brasileiro, exaltando a campanha do Botafogo, a vitória contra o PSG. Deu até uma zoada no PSG lá na última sexta-feira. Vamos ver o que ele vai fazer, cara. Mas eu entendo a preocupação do torcedor do Botafogo e repito, se fosse eu no lugar deles, se eu fosse torcedor do Botafogo, estaria preocupado também, porque de uma hora para outra pode mudar tudo, né, cara? E justamente já vi alguns torcedores criticando, já conversei até com o grande Thiago Franklin sobre isso. É, perguntei pra ele, falei, cara, como que é, velho? Pô, vocês têm uma instabilidade aí às vezes, né? No sentido de, pô, você tem um elenco, mas esse elenco às vezes não pode perdurar duas temporadas, não pode ficar 3 temporadas, não pode criar uma base sólida do time, etc. Porque daqui a pouco o Textor pode se enjoar, se enrolar em dívidas e ter que se desfazer de alguns jogadores importantes. E o cara às vezes não cria uma raiz no clube, etc. Aí ele falou: cara, é o problema de ter um dono, né? Essa é a O questão. PJ fala assim: não corre o risco do Botafogo ser penhorado por conta das dívidas do grupo? Não. O que pode Não, acho que não. acontecer é o John Textor colocar o Botafogo à venda. Também. Como fez com o Crystal Palace. Mas eu acho isso pouco provável, porque Mas, o futebol brasileiro é, está em total crescimento, vai ter liga provavelmente aqui. Ele tá acima da carne seca aqui com o Botafogo, disputando competições importantes. É um case de sucesso por enquanto o Botafogo. Eu acho que seria muito. Ele abrir mão nesse momento, eu acho muito difícil. Muito e difícil. pode ser que o Botafogo vire o principal clube do grupo, né? Não Pode sei. ser que Vamos ver. recursos sejam aplicados É. maior no Botafogo do que no Lyon, que ele vai tentar Pode ser. manter ele na primeira divisão. Até porque o Botafogo vende o Luiz Henrique pelo quase o mesmo preço que o Lyon vende o Cherki, cara, pro City. Sim. Então aqui mostra que o mercado brasileiro também tem um puta potencial de arrecadar. Sabe? De arrecadar dinheiro com transferências e tal. Então, não sei, vamos esperar.